Bom dia, que Deus abençoe vocês neste dia em que, de forma fúnebre, lembramos um sepultamento, porque hoje nós vamos lembrar a morte de Cristo na cruz e o seu sepultamento, onde Ele deu a sua vida na cruz para assim perdoar os nossos pecados. Que Deus nos abençoe e nos console através do meditar da sua palavra e também dos hinos que nós vamos cantar. O primeiro hino que nós vamos cantar é Eis na cruz por nós pregado. Eis na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. Nos colocamos em pé e fazemos a invocação. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Diante da cruz de Cristo, tendo assim em mente o que Ele realizou, dando a sua vida para perdoar os pecadores. E nós então queremos confessar a Deus que somos pecadores, que temos errado e estamos arrependidos. E pedir para que Deus, por seu amor, nos perdoe. Confessamos juntos e pedimos perdão dizendo: Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Cristo, na cruz, deu a sua vida e ali, através da sua morte, nos dá o perdão dos pecados. Este perdão, como ministro da palavra, eu anuncio e declaro a cada um de vocês: os teus pecados estão perdoados. Isso pelo sacrifício e amor de Cristo na cruz. Vá em paz, que Cristo lhe perdoou todos os pecados. Em nome de Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? E queremos acompanhar agora a leitura do Salmo, a leitura responsiva do Salmo 22. Vocês vão perceber que ao ler este Salmo, muitas coisas vão nos remeter e nos fazer lembrar daquilo que acontece com Cristo na cruz, na Sexta-feira Santa. Diz assim então o Salmo 22.
meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, Tu trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos Teus cuidados. Desde que nasci, Tu tens sido meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam, todos eles estão em volta de mim, com fortes touros da terra de Bazã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me destes leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adorem o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença,
e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Até aqui a leitura do Salmo. Nós vamos cantar o próximo hino. Eu vejo aquela cruz. Eu vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois este seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu-me um lar eterno. Aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo enquanto estou no mundo. A leitura do Antigo Testamento, contamos registrado no livro de Isaías, o capítulo 52, até o capítulo 52, versículo 12, até o capítulo 53, versículo 12. 52, versículo 13, até 53, versículo 12. E aí vocês vão perceber que o profeta Isaías, que escreveu esta canção 700 anos antes da morte de Cristo na cruz, mas temos a impressão de que ele está vendo, está ali presente, e assim Deus revela a ele e a todos nós. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem,
e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Ele foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Cantamos o próximo hino, Pendurado no Madeiro.
me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte causador. A leitura do Evangelho está registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 30, onde temos então o desfecho do dia da Sexta-feira Santa que lembramos hoje, com a morte de Cristo na cruz. Os convido a ficarem em pé. Palavra do Senhor, do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 30, que diz: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz. E crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um, mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava,
disse a ela: Este é o seu filho. E em seguida disse a ela: Esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: Estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja. Puseram a esponja num bastão de isopo e o encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: Tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do Credo Apostólico, onde dizemos que cremos em Jesus, que na cruz veio nos resgatar, perdoar, salvar. Cremos em este Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Próximo hino que cantamos: Se aquela cruz falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Que nosso Deus nos abençoe no meditar da sua palavra,
Nesse dia que é tão marcante, se eu perguntasse aqui para vocês, ou se alguém na rua perguntasse, ou se vocês tivessem que dizer para os filhos e netos de vocês, que não conhecem ainda muito bem o que é essa data, a Sexta-feira Santa, acho que todos saberiam dizer, né? Sim? Não? Acho que sim, né? Vocês conhecem essa história da morte de Cristo. Mas, se de repente ainda falta algum detalhe, ou gostariam de se aprofundar mais, basta ir na Bíblia, lá nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e mais ao final de cada um destes livros, ali, talvez com alguns detalhes um pouquinho diferente de um livro para o outro, mas ali está a história da morte, da crucificação de Jesus. Talvez para nós aqui, que todos os anos viemos ou procuramos nos achegar da palavra de Deus nesta época, inclusive estava lembrando no começo do culto, conversando com alguns, que no ano passado nem teve esse culto, por causa da pandemia, estava tudo fechado, e este ano quase que não tem também. Que bom que podemos nos reunir mesmo com um número reduzido, para marcar e lembrar deste momento, deste acontecimento, como diz lá o próprio profeta Isaías, de passar isso para outras gerações. O Salmo 22 que nós lemos, de contar, de falar isso para outras gerações. Falar o quê? Que Deus nos salvou. É isso que diz o salmista, bem na conclusão do Salmo 22. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. O que Ele fez? O salmista diz: Deus salvou o seu povo. E por se tratar de, talvez, um acontecimento tão conhecido para nós, fica sempre o desafio de, principalmente, tocar e fazer compreender o que se passou nesse dia. E qual é essa relação contigo, comigo, hoje? Muitas ilustrações eu mesmo já usei para tentar dizer que Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados, onde foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos, onde ele foi cravado com enormes pregos numa cruz, por amor a ti, a mim, ao mundo inteiro, e assim perdoar os nossos pecados e nos dar a salvação eterna. Esse Jesus que é apaixonado, que ama de um jeito que a gente não consegue nem explicar, nem demonstrar, e às vezes não sentimos. Então a Sexta-feira Santa é esse dia para que a gente fique chocado, seja atingido por este amor de Deus. E eu, como gosto de ilustrações, quero aqui utilizar outras ilustrações para este momento. Uma figura bem conhecida da vida de todos nós é o casamento. O casamento é um compromisso, uma aliança, um contrato que é ali firmado. E às vezes se quebra esse contrato. E da parte de quem quebra,
ele é culpado e não merece nenhuma consideração. Mas aí então, diante de um pedido ou de perdão que se pede, essa parte então, por que perdoaria? Porque ama? Porque tem compaixão? Não teria motivos nenhum? Esta ilustração é constantemente usada na Bíblia, onde, por exemplo, no livro de Oséias, o próprio Oséias, ele não é só em palavras, mas a vida de Oséias é uma pregação, onde Deus diz para o profeta se casar, e esta, a esposa, se distancia, trai o Oséias, inclusive vira uma meretriz, uma prostituta. E aí Deus diz para o profeta ir lá perdoar ela, e amar ela, e casar com ela, e ficar com ela. Como isso é possível? Só tem uma explicação: é um amor imerecido. E nessa história lá do profeta Oséias, o noivo é Deus, e a esposa é a igreja, é o povo de Israel, eu e você. Em Efésios capítulo 5 também, o Cristo é o noivo, e a igreja, o povo de Deus, é a esposa, onde o noivo dá a vida pela esposa, pela igreja. E se a gente for olhar a igreja, o povo de Deus, você e eu, nós somos a noiva, e constantemente quebramos o nosso contrato, a nossa aliança, a nossa promessa. Merecemos consideração, amor, perdão? Não. Mas o que Cristo faz? O noivo, ele morre pela noiva, dá a vida na cruz para perdoar, para salvar. Uma outra comparação que quero usar no dia de hoje, meio jurídico, de julgamento. Quando alguém faz uma coisa errada, comete um crime, e tem todas as provas, ele é pego em flagrante e não tem como escapar. Condenação na certa, não tem escapatória, não tem jeito. E o julgamento justo é a condenação. Pois é, diante de Deus, por causa dos nossos delitos, dos nossos crimes, dos nossos erros, dos nossos pecados, nós somos flagrados, somos culpados e merecemos castigo, merecemos condenação. E a condenação que a Bíblia fala para o pecador é a morte. Mas não a morte essa que nós tanto nos apavoramos e assustamos, que é a que vamos para a sepultura, em que o nosso corpo para de funcionar, que tanto nos preocupamos. Esta morte que se fala é a morte eterna, a condenação ao inferno. Sim, vocês já perceberam, que no tribunal de Deus, o justo juiz, o julgamento precisa ser realizado, e nós somos o réu. Os nossos pecados nos levam à prisão eterna, não tem como escapar. Mas este justo juiz arruma para nós, como diz na carta de 1 João, um advogado para nos defender, e este advogado é Jesus, e ele então nos defende. Será que
Alguém tão culpado tem como escapar? Mesmo que tenha o melhor advogado do mundo, que é Jesus? Não, não tem. Então o que esse advogado, esse justo juiz faz então? Ele toma o nosso lugar como réu. Ele toma o nosso lugar para ser castigado. Porque para Deus ser justo, alguém precisa ser castigado. E quem sofre o inferno na cruz, no teu lugar, no meu lugar, no lugar do mundo inteiro, é Jesus. Ele, como nós conhecemos tão bem essa figura, Cordeiro que é sacrificado na cruz. É o Cordeiro de Deus que nos livra do pecado e nos liberta, nos dá absolvição, nos dá perdão, nos tira do inferno, nos dá vida para sempre. É isso que lembramos no dia de hoje, uma história tão conhecida, que o profeta Isaías retrata, conforme ouvimos na leitura de hoje. Nosso sofrimento, era o nosso sofrimento que ele, Jesus, estava carregando. Era a nossa dor que Jesus estava suportando. Quando a gente lê a Bíblia, ou quando a gente vê um vídeo que tem aquelas cenas da paixão de Cristo, um filme muito conhecido, inclusive, se puderem, assistam hoje esse filme, ou amanhã, nesse final de semana, com cenas fortíssimas, e todo aquele sofrimento, o abandono na cruz, como diz o salmista, no Salmo 22, foi tudo por amor. É um Jesus apaixonado, um Jesus que ama a sua noiva que não merece. É um justo juiz que quer salvar a qualquer custo, de qualquer jeito, o réu que é você e eu, e se coloca então no nosso lugar. Ele se coloca como substituto, se bota no nosso lugar. Jesus estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. O Senhor castigou o seu servo, Jesus Cristo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Este tão grande amor de Deus, o nosso Senhor, que tanto nos ama, que Ele, assim, continue nos amando, tendo um olhar de amor, e que nós possamos perceber este seu amor incondicional, imerecido por cada um de nós. E que possamos, assim, tocados por esse amor de Deus, por meio da fé que Ele nos dá na sua palavra, no batismo, na Santa Ceia, receber esta bênção do perdão dos pecados e da salvação eterna. Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus e queremos então lembrar os aniversariantes desta última semana. No dia 30, a Delisier Becker. No dia 31, Eduarda Bruning, Gerta Blaut e Mariana Blaut. No dia 1, Fernando Fernandes. No dia 3, o João Camaceto Simão. Então são estes os aniversariantes desta semana. Também queremos incluir em nossas orações alguns pedidos. Queremos
pedir e agradecer a Deus pela recuperação, mesmo que lenta, mas é uma recuperação da Adriana Bishop, que está na UTI já há 2 semanas mais ou menos, por causa do coronavírus e também complicações que ela já tinha por causa do câncer. E ela estava entubada, já foi desentubada e aos poucos está começando a responder e a reagir. Também queremos incluir em oração o Paulo Gibbs, ele é da congregação Cristo para Todos. Ele também está na UTI e com várias complicações de saúde que ele tem, e também por causa do coronavírus. E de ontem para hoje ele também deu uma melhorada, né? Ele estava assim, uma situação muito crítica, mas graças a Deus ele está aos poucos também tendo uma melhora, uma reagida. Não sei se tem mais algum pedido que alguém gostaria de incluir na oração. Então os convido a ficar em pé e oramos ao nosso Senhor. Pai querido e amado, obrigado pelo teu amor que não merecemos. Obrigado por perdoar os nossos terríveis pecados, esses pecados que lhe colocaram como uma maldição na cruz, para que assim pudéssemos receber as bênçãos do perdão e da salvação eterna. Perdoa, querido Deus, já te pedimos hoje no culto, mas novamente, perdoa os nossos pecados. Não merecemos tão grande amor, mas assim, o teu amor incondicional, a tua paixão por nós é tão grande, que possamos compreender, entender e viver este mesmo amor para contigo, para com o nosso próximo. Pai bondoso, nós te agradecemos pelos aniversariantes desta semana, agradecemos também pela recuperação de muitos doentes do seu estado de saúde, inclusive te pedimos por eles, por todos os que estão enfermos, hospitalizados. Lembramos a Adriana Bishop e o Paulo Gibbs, que o Senhor cuide deles e lhes dê a recuperação da sua saúde. Pai bondoso e querido, nós ainda te pedimos para que o Senhor lance todos os cuidados sobre a Adriana e o Paulo e lhes dê a recuperação da saúde. Abençoa os médicos, as suas decisões, o tratamento e toda a equipe que está envolvida. Mantenha eles e os seus familiares firmes na fé diante dessas provações. Também, querido Pai, abençoa todos os lares, todas as famílias. Abençoa e cuida daqueles que estão enlutados, mas que por causa da morte de Cristo na cruz têm a esperança da ressurreição, que lembramos agora no domingo, na Páscoa, e a vida eterna. Pai bondoso, cuida de cada lar, abençoa cada um no seu emprego, no seu estudo, junto com seus amigos e familiares. Abençoa-nos aqui também, querido Deus, por meio da Tua Palavra, da Santa Ceia e do batismo, e assim possamos ficar firmados na fé em Jesus. Abençoa todos os governantes e as suas decisões, dando-lhes sabedorias e que governem em prol do povo, do cidadão. Abençoa a Tua igreja no mundo e a pregação do Evangelho, também aqui em nosso meio, na congregação Cristo para Todos, São João, e aqui na congregação São Lucas.
para que assim a Tua palavra toque corações. Este amor produza a fé, o amor de Cristo na vida de cada um. Pai bondoso, em Tuas mãos nós entregamos nossa vida, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero despedir a todos com a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha a misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.